Boa noite a todos. É um prazer enorme ter vocês em mais um webinar da Sociedade Mineira de Cardiologia, uma sociedade cuja missão maior é a difusão do conhecimento médico de qualidade para seus associados e para todos os médicos, residentes, acadêmicos, profissionais de saúde que sejam interessados em exercer uma boa prática de saúde e uma boa medicina. Nessa noite, temos o prazer de iniciar um ciclo de webinars com o grupo da Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais, com um foco específico na busca da evidência. E que para que todos vocês entendam a importância do que eu estou falando, a magnitude disso, cardiologia é uma das especialidades que mais produz conhecimento e mais publica artigo. E saber procurar evidência, assim como interpretá-la, é uma peça fundamental na ação de um bom profissional. Então, eu gostaria de apresentar e agradecer de coração a participação da Miriam Carvalho, coordenadora da Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais, e do Geraldo Faria, bibliotecário da Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais, a parceria que foi realizada junto à SMC. Isso é uma coisa muito marcante, não só para nós, tenho certeza que para vocês também. Estamos muito felizes e contem com a gente, tá? Estamos aqui para poder aproveitar aquilo que vocês têm para falar nesse grande webinar que começa agora. Obrigado. E a todos os participantes, aproveitem, tá? Boa noite a todos. Para a gente poder entender todo esse processo, eu quero fazer uma pequena apresentação, né, da biblioteca virtual, sobre os serviços, toda a dinâmica, que a biblioteca tem para oferecer e contribuir para a atualização científica, de todos os profissionais da área da saúde. A biblioteca virtual, ela é uma é um centro de cooperação técnica da Organização Mundial da Saúde, a Organização Pan-Americana e a BIREME. Existe uma integração, né, com as bases de dados referenciais, PubMed, Medline, que permite obter a informação quase que simultânea com a produção nos grandes centros científicos. O sistema é personalizado e cada usuário ele configura o seu perfil de acordo, né, com seu interesse, seja a especialidade, seja a área de pesquisa. Então, é uma forma que a biblioteca procura trabalhar para que cada usuário encontre a sua o seu trabalho, o seu arquivo de acordo com a sua preferência. Quando eu falo que é essa integração com as bases de dados referenciais, então isso quer dizer que nossa atualização é diária também e permite, né, que o associado ele faça todo esse o ambiente, né, navegue no ambiente, né, do portal mediante um login e uma senha. Os serviços, né, que a biblioteca oferece, que vai desde a pesquisa bibliográfica, que é buscar, né, qualquer assunto através das principais bases de dados, seja a Medline, a Embase, o Lilacs, a UpToDate, a Cochrane, e através, então, também dessa busca, que pode ser feita com auxílio dos bibliotecários ou no próprio portal, né? Existe uma ferramenta lá de busca, o Geraldo, no final, né, dessa webinar, ele vai fazer a apresentação do portal e de todos esses serviços. Permite também a busca, né, de artigos científicos, seja também capítulos de livros, teses, que pode estar localizado em qualquer biblioteca no país ou mesmo no exterior.
Porque quando eu ofereço esse serviço, eu, na verdade, eu não ofereço o que tem somente no meu arquivo. Quando eu falo que a biblioteca ela é uma biblioteca, ela é uma biblioteca do Centro Cooperante, permite, então, que eu busque esses artigos também em outras bibliotecas que façam parte dessa rede. E então eu não consigo, eu não preciso limitar ao que eu não tenho no meu portal. Então, nós vamos buscar, respeitando um determinado prazo, mas nós buscaremos todo esse material de acordo com as referências que nos for passada. Um outro serviço também, que é o alerta bibliográfico, no próprio portal faz o cadastro do interesse, né, de um tema ou uma revista, e a partir de então o sistema passa a monitorar sempre que houver alguma novidade na área. Ele roda todos os domingos, então vocês recebem por e-mail uma lista do que foi encontrado naquela semana. O feed de artigos também são sugestões que acabaram de entrar na nossa base e de acordo, né, com a solicitação dos usuários. E ele configura de acordo com o interesse. Então, quando se traça um perfil, uma área de interesse ou uma especialidade, quando esses artigos dão entrada na base, eles já ficam disponíveis ali na página principal, né, de cada usuário. Além disso, tem também, né, o News e Reviews, é uma disponibilização gratuita dos mais recentes artigos, guidelines, consensos e de cada especialidade. Provavelmente, né, vocês já podem ter recebido um e-mail com o link dos artigos em destaque que é enviado por cada especialidade. Esse link não precisa de um login nem de senha, e é uma contribuição, né, da Associação Médica para todos os profissionais de saúde. Então, recebendo, podem compartilhar, vários hospitais também já estão cadastrados, recebendo também esses artigos, esses guidelines que realmente fazem uma diferença, né, no dia a dia do profissional. O outro serviço também é a assessoria científica, que é o suporte, né, da equipe de bibliotecários para os palestrantes. Então, ele recebe, de acordo com o tema dele, do congresso, né, da aula, ele vai receber os artigos e que para poder, né, ajudá-lo, né, na elaboração da sua aula. E esses artigos, posteriormente, ficam ao acesso livre para todos os inscritos no Congresso. Então, é uma forma também, né, de atualização científica e um complemento de cada, né, de todo esse, né, processo, né, que é um congresso ou um simpósio. E o último curso, que é esse, que é o da tecnologia da informação, que na verdade é uma orientação, né, para as principais bases de dados, demais ferramentas de apoio e pesquisa, para que todos, né, usuários possam fazer, né, um uso eficiente dos recursos da biblioteca virtual. Eu vou falar só um detalhe, porque a base, muitos recebem um alerta dos créditos expirando. Eu vou só voltar aqui só para dar um destaque, que a biblioteca ela funciona com esse sistema de créditos. Tem uma base de dados de acesso ilimitado aos artigos, mas quando não está disponível, né, na nossa base, nós vamos utilizar, então, os recursos da nossa rede de comutação, né, que são as bibliotecas, os centros cooperantes, e para isso são oferecidos esses 5 créditos mensais, para que se faça, então, uma aquisição desses artigos.
E só para lembrá-los, né, da dinâmica, né, desse trabalho que é oferecido, imaginem um acesso a uma revista, um artigo 30, 40, 50 dólares. Na biblioteca, o custo é zero. Então, esta é a contribuição para que todos, né, profissionais da área de saúde, porque não é limitado aos médicos, então existem profissionais, enfermeiros, fisioterapeutas, que fazem o uso, sim, dos serviços da biblioteca. E vou passar agora, né, a palavra para o Geraldo, e estaremos aqui também à disposição para as perguntas e sugestões também. Muito obrigada. Boa noite a todos. Quero agradecer a apresentação do Dr. Luiz Guilherme, o convite. Bem-vindos ao webinar A Busca das Evidências Científicas. Meu nome é Geraldo, eu sou bibliotecário, faço parte da equipe da Biblioteca Virtual da Associação Médica. E a minha fala hoje vai consistir na apresentação de um conceito, definição da pesquisa bibliográfica, do planejamento e das metodologias de busca nas bases de dados. Então, para começar, o que é a pesquisa bibliográfica? Então, a pesquisa bibliográfica ela é uma busca sistemática das informações relacionadas a um tema. Ela é um método sistematizado porque ela possui uma metodologia própria de execução. Então, eu tenho um tema de interesse, uma pergunta de pesquisa, e eu vou buscar na literatura toda a publicação e discussão sobre um determinado tema para ter o meu referencial teórico. E eu destaco também que ela é reprodutível, por se tratar de uma pesquisa, ela precisa permitir a reprodução para análise dos seus resultados. Existem diferentes fontes de informação científica para fazer a busca bibliográfica. A gente pode utilizar os diretórios e repositórios, as bibliotecas eletrônicas e virtuais, as plataformas de suporte à decisão clínica e, principalmente, as bases de dados. São os recursos, são as fontes de informação que reúnem os registros bibliográficos da literatura publicada. Categoricamente, as fontes, as bases de dados, elas são divididas em bibliográficas, são aquelas bases de dados que mostram como resultado uma lista de referências. E a gente possui também as bases de dados referenciais, que além de cumprir essa função bibliográfica, ela também permite a gente fazer algumas métricas de avaliação, seja do periódico, seja dos autores e seja dos artigos científicos. Uma métrica dos artigos são as fontes, os números de citações que esse artigo obteve. Quanto à temática, a gente tem as bases de dados especializadas em uma determinada área do conhecimento e bases de dados multidisciplinares, que vão abraçar diferentes áreas do conhecimento. Uma característica interessante das bases de dados especializadas são os vocabulários controlados, que é uma lista padronizada de termos que identificam os assuntos publicados nos artigos científicos. E esses vocabulários controlados são conhecidos como descritores de assunto. Esses descritores, eles trazem uma definição daquele termo, alguns termos que se relacionam com outros assuntos, e também ele mostra a organização do conhecimento desses termos em diferentes áreas da base. Esses descritores, eles servem para poder indexar esses artigos e também ajudam na recuperação. E eles funcionam como uma tradução da linguagem natural para a terminologia da área da base. Aqui são algumas bases de dados para poder ilustrar.
temos a base de dados Embase, que é uma base de dados especializada na área das ciências da saúde, e o vocabulário controlado dela é o Entry. A gente tem a Signal, que é uma base de dados também especializada em enfermagem, e ela possui o vocabulário controlado Signal Headings. A gente tem outra base de dados especializada, que é a Biblioteca Virtual em Saúde. Ela possui o seu vocabulário controlado, que é o DEX, e essa imagem é do portal regional da BVS, que também dá acesso a uma outra base de dados, que é a Lilac. Uma outra base de dados especializada é o PubMed, e ela possui como vocabulário controlado o MESH. Agora, a gente tem a Web of Science, que ela é uma base de dados multidisciplinar e ela não possui vocabulário controlado. Então, a busca, a gente vai utilizar as palavras-chave do autor e algumas palavras que a própria base indica. Uma outra base de dados multidisciplinar é a Scopus. Ela também utiliza as palavras-chave do autor e palavras indexadas da PubMed, que utiliza o Mesh, e da Embase, que utiliza o Entry. Para nos guiar nessa busca de informações, a gente utiliza a pirâmide de evidências, que é a bússola da medicina baseada em evidências. Essa pirâmide ela sofreu algumas atualizações. No início era apenas conhecida como a pirâmide dos 4 S's, depois ela atualizou para a pirâmide dos 5 S's e atualmente ela é conhecida como a pirâmide dos 6 S's. Então, cada parte dessa pirâmide possui um nível de evidência, então quanto mais no topo, mais robusto é o seu número de evidência. Então, no topo da pirâmide, a gente possui os sistemas, que são alguns registros eletrônicos de saúde, que possuem sistemas informatizados de apoio à decisão clínica. Em seguida, a gente tem os sumários, que eles vão integrar as melhores evidências disponíveis para fornecer opções de manejo para um determinado problema de saúde. Como exemplo, a gente tem os textos baseados em evidências, que é o up-to-date, e os guidelines. No próximo, a gente tem a sinopse de síntese, que são resumo das descobertas e implementações das revisões sistemáticas de alta qualidade. Em seguida, a gente tem a síntese, que são as revisões sistemáticas, que fornecem um resumo rigoroso de todas as evidências de pesquisa primária e podem ser consideradas relevantes para uma questão específica. Como destaque, a gente tem a base de dados da Cochrane. Em seguida, a gente tem as sinopses de estudos clínicos individuais, que fornecem um resumo suficientemente detalhado de uma pesquisa de alta qualidade que pode informar a prática clínica, a sua aplicabilidade. E na base da pirâmide, a gente tem os estudos clínicos primários, que são categorizados nas principais, possuem as 4 principais metodologias, que é o estudo clínico randomizado, os estudos de coorte, estudos transversais e estudos de caso-controle. E uma das principais bases de dados é a PubMed. Falando um pouco do planejamento da pesquisa bibliográfica, ela vai começar muito antes da gente entrar na base de dados e começar a fazer a pesquisa. Então, eu trouxe aqui um roteiro para poder explicar esse processo da pesquisa bibliográfica. Então, tudo vai começar com uma demanda. Então, eu vou ter um tema de interesse, algum assunto, e desse assunto eu vou ter uma pergunta de pesquisa. A partir dessa pergunta de pesquisa, eu vou extrair quais são os termos mais relevantes, os termos que vai identificar aquela pesquisa. Eu vou selecionar qual a base de dados que eu vou utilizar, seja ela uma base de dados especializada ou uma base de dados multidisciplinar, e eu vou fazer a tradução dessas palavras-chave para os descritores de assunto, se for uma base de dados especializada. A partir daí, eu vou partir para a execução nas bases de dados,
montando uma estratégia de busca. Em seguida, eu vou avaliar esses resultados. Eu vou ver se essa lista de pesquisa, essa lista de resultados, ela está satisfatória para responder à minha pergunta de pesquisa. Se ela não for satisfatória, eu vou revisar essa estratégia de busca. Então, nessas duas etapas é onde a gente vai demandar uma maior parte do tempo. Se essa lista de resultados ela estiver ok, eu vou organizar os meus resultados. Aqui eu posso utilizar os gerenciadores bibliográficos, como o EndeNote. Eu vou fazer a seleção daqueles artigos, em seguida a leitura e depois a redação do meu trabalho. Falando um pouco da estratégia de busca, ela vai ser o caminho entre o meu assunto de interesse e a literatura publicada. E eu vou utilizar algumas funcionalidades que a própria base de dados ela vai me fornecer. Então, eu tenho os acessos no campo de dados ou os pontos de acesso. Eu posso utilizar a pesquisa pelo título, pelos resumos ou pelos termos da pesquisa, que são os descritores e as palavras-chave. Eu posso combinar esses termos utilizando os operadores booleanos e também os filtros que a própria base de dados vai me oferecer. Falando um pouco sobre os operadores booleanos, eles vão fazer a combinação de 2 ou mais termos. Aqui eu destaco os principais. A gente tem o operador booleano AND, que ele vai fazer a interseção desses resultados. Então, eu vou combinar um assunto com o outro assunto. E o resultado que a base vai me fornecer vai ser artigos que contenham apenas esses 2 termos. O operador booleano OR, ele vai ampliar os meus resultados. Utilizando esse operador, eu posso fazer o vínculo com os sinônimos e também utilizar termos relacionados com a minha pesquisa. Já o operador booleano NOT, ele faz uma exclusão de um termo. Então, eu posso pesquisar um termo, NOT, excluir um outro termo relacionado que eu não quero que apareça no resultado das minhas pesquisas. Falando um pouco sobre as metodologias de busca. Então, para começar a sua pesquisa, você vai definir o seu tema e, a partir desse tema, você vai ter a sua pergunta de pesquisa. Nessa pergunta de pesquisa, você vai identificar quais são aqueles termos que vão ser mais relevantes na hora de montar a sua estratégia de busca. Aqui, como exemplo, eu vou dar um tema como apneia do sono na infância, e a pergunta de pesquisa que eu quero responder é sobre o tratamento da apneia do sono nas crianças. A partir dessa pesquisa, eu faço a seleção, a identificação daquelas palavras-chave. Aqui eu posso utilizar os termos no plural e os termos relacionados com os termos selecionados. Eu seleciono a base de dados que eu quero fazer a minha pesquisa, se for uma base de dados especializada ou uma base de dados multidisciplinar. E eu faço a tradução desses descritores, das palavras-chave para os descritores de assunto. Então, no exemplo que eu estou utilizando, como tratamento, é um dos termos que eu vou representar, e a tradução dele é terapêutico. A apneia do sono, eu posso utilizar aqui a síndrome da apneia do sono, e o descritor para criança, eu utilizo criança no singular. 3 pontos de atenção que eu posso destacar é a sua pergunta de pesquisa. Então, ela tem que ser uma pergunta que possui uma resposta. Eu não posso criar uma pergunta que eu não vou obter um resultado. Então, ela tem que ser uma pergunta pesquisável. Com relação aos termos relacionados, então você pode abranger o máximo de termos para você poder pesquisar. E sobre a lógica de busca.
Então, na loja de busca, você vai fazer as combinações dos vários termos para poder encontrar o melhor resultado. Então, a PubMed ela é uma base de dados especializada na área da saúde e ela nos dá a opção de fazer o login. Aqui você pode vincular a sua conta institucional ou uma conta do seu próprio endereço eletrônico. Algumas funcionalidades da base, elas só são habilitadas se você tiver logado. Então, a base de dados PubMed, ela nos dá 3 modalidades de busca. A gente tem a modalidade de busca simples, de busca básica. A gente tem a modalidade de busca avançada e tem a modalidade de busca pelos descritores de assunto. É o que a gente vai começar pelo Mesh Database. Então, a nossa pergunta de pesquisa é sobre o tratamento da apneia do sono nas crianças. Então, a gente vai pesquisar apneia. Aqui você pode pesquisar o termo geral para poder visualizar quais são as possibilidades de escolha sobre esse termo. Então, ele apresenta aqui uma definição daquele termo, a definição do termo. Embaixo, ele te dá os aspectos, são os qualificadores. Ele vai atribuir algum aspecto a esse termo principal. Aqui embaixo, ele apresenta os sinônimos, você pode relacionar com esse tema principal. E aqui embaixo, ele dá a hierarquia de conhecimento daquele termo, dentro da base. Para poder adicionar a nossa estratégia de busca, a gente vai adicionar esse termo principal, é a apneia. Agora a gente vai pesquisar qual que é o termo relacionado a crianças. Então, nessa listagem que ele nos ofereceu, a gente consegue, pela definição, eliminar qual aquele termo que a gente não quer utilizar. Aqui a gente pode utilizar a palavra criança, de 6 a 12 anos, e também eu posso utilizar o termo criança em idade pré-escolar, que é de 2 a 5 anos. Eu marco também esse descritor e adiciono aqui a minha estratégia de busca. E agora eu vou pesquisar o termo relacionado ao tratamento. Então, pela tradução do tratamento, eu vou utilizar o termo terapêutico. Eu tenho a definição do termo, aqui os aspectos, os qualificadores, os termos sinônimos e a hierarquia organizacional desse termo na base. Vou adicionar a minha estratégia de busca e vou clicar aqui em pesquisar. Então, para essa estratégia de busca, utilizando os termos MESH, a base de dados me retornou 727 resultados. Na lateral esquerda, a gente tem os filtros que a própria base nos oferece. Então, o primeiro é o gráfico de ano de publicação. Então, se você quiser restringir ao período de publicação, você pode arrastar aqui o gráfico e personalizar o período de publicação. Depois a gente tem a disponibilidade dos textos, então você pode ver somente aqueles textos que possuem resumo, os artigos completos, que são gratuitos, e visualizar somente os artigos com texto completo. Mais abaixo a gente tem os tipos de publicação, então artigos de meta-análise, artigos de revisão, revisão sistemática, de controle randomizado. A gente tem outra parte também de personalização da data de publicação, e se você quiser adicionar mais alguns filtros, você clica em filtros adicionais e você pode personalizar aqui a sua página.
Em espécies, a gente sempre marca a opção de humanos, que é para poder excluir os artigos que falam com experiências de animais. O idioma, se você quiser acrescentar mais algum idioma. A opção de sexo, pesquisar em feminino e masculino. E também você tem a opção de pesquisar por idade. Aqui no canto superior direito, a gente tem as opções de disponibilização, visualizações. O formato, aqui a gente sempre altera para a opção do resumo, para poder visualizar os resumos daqueles artigos. E sobre a ordenação, a gente altera pelos artigos mais relevantes. Nessa coluna, a gente tem as opções de envio, então você pode salvar essa lista de resultados, todos os resultados, ou somente aqueles resultados que você selecionar, e o tipo de formato. Você quer formato de texto, formato do PubMed, do PNID, somente os resumos. Você tem a opção de enviar por e-mail ou compartilhar, né, para o seu grupo de pesquisa. Aqui você pode adicionar os e-mails para você poder compartilhar. E também ele te dá a opção, aqui em cima, para criar um alerta sobre essa estratégia de busca que você criou. Então, quando você cria esse alerta, quando um novo artigo ele é indexado na base de dados, você vai receber um e-mail com esse artigo. Então, você pode aqui mudar a opção de frequência de recebimento desses e-mails. Você pode especificar qual dia você quer receber, o formato desse documento e a quantidade de itens de artigos que você quer receber também. Aqui algumas informações que a base de dados mostra. Então, em cima, a gente tem o tipo de documento. Esse artigo é uma revisão. A gente tem a referência desse artigo, o nome do título, os autores, o número do identificador dele na base de dados, PubMed, que é o PMID, e alguns artigos ele mostram os resumos. A PubMed ela é uma base de dados referencial, então ela também vai indicar a quantidade de citações que esse artigo tem, e o número de referências também. Quando você seleciona o artigo, aqui embaixo ele apresenta a página de navegação. Então, se esse artigo você considerou ele interessante, ele relevante para a sua pesquisa, então você pode clicar aqui em artigos similares, que a própria base de dados ela vai te indicar artigos que correspondem a esse artigo aqui que você achou interessante. E também ela mostra quais são os artigos que foram citados, que teve esse artigo como referência. Ele mostra todas as referências desse artigo. E aqui mais abaixo, ele mostra quais são os descritores que ele utilizou para poder indexar esse artigo na base. Então, aqui a gente tem o descritor que a gente utilizou criança e o tratamento da apneia obstrutiva. É uma outra forma também de pesquisa na base de dados utilizando o Mesh Database
é utilizar os qualificadores. Então, ele vai atribuir um aspecto a esse termo principal. Então, como eu estou querendo, a minha pergunta de pesquisa é sobre o tratamento da apneia do sono, então aqui eu posso marcar o qualificador terapia e também aqui o qualificador terapia medicamentosa. Eu adiciono esses termos à minha estratégia de busca e clico na opção pesquisar. E como a minha população de pesquisa é crianças, eu posso agora utilizar os filtros que a base de dados me oferece em crianças. Então, eu posso marcar aqui a opção criança de 6 a 12 anos e criança em idade pré-escolar de 2 a 5 anos. E agora, como resultado, a base de dados me apresentou 1.756 resultados. Com relação aos tipos de documento, como é medicina baseada em evidências, nessa hora eu posso selecionar os artigos de revisão sistemática, os artigos de meta-análise e ainda acrescentar os guidelines. Então, o meu resultado ele já diminuiu para 134 resultados, artigos publicados. Então, quanto mais filtros você utilizar, mais específica vai ser os resultados da sua pesquisa. Agora, uma outra forma de pesquisa que a base de dados PubMed oferece é a pesquisa avançada. Então, nessa pesquisa, a gente pode relacionar os termos utilizando os termos sinônimos. E ainda também utilizar os pontos de acesso. Então, nessa parte, a gente pode pesquisar somente palavras no texto, somente no título, e posso pesquisar entre o título e no resumo. Então, para poder otimizar o tempo, eu já deixei aqui separado. Então, a gente vai pesquisar todos os termos relacionados e sinônimos à apneia do sono. Eu vou acrescentar aqui a minha caixa de pesquisa. Então, como eu quero relacionar mais de dois termos, eu vou utilizar o operador booleano AND. Vou relacionar com o termo tratamento. Então, eu pego aquele descritor da base e também os termos sinônimos e os termos relacionados. Adicione a minha caixa de pesquisa e, por último, eu vou pegar todos os termos relacionados à criança. Adicione a minha pesquisa e clico em pesquisar. Então, aqui a base ela encontrou um erro, então eu coloquei um operador booleano a mais, e também ela não encontrou esse termo relacionado na pesquisa. Então, aqui em cima, eu posso excluir esse termo, ou também eu posso apenas ignorar. Então, como resultado, a base de dados ela recuperou 2.531 artigos relacionados
a essa estratégia de busca. Então, a própria base também, ela indica aqueles artigos que estão gratuitos. Para você ter acesso, você pode selecionar aqui a opção do DOI ou clicar aqui no link, que ele encaminha direto para a página do periódico. Aí você consegue fazer o download. Aí você consegue fazer o download daquele artigo. E voltando aqui na busca básica, na busca simples, você pode digitar os termos que a própria base ela já vai te dar algumas sugestões. A própria base ela já vai te mostrando algumas ocorrências desses termos que você quer pesquisar. Então, nessa hora, eu posso utilizar a linguagem natural. Então, são os descritores sem utilizar o vocabulário controlado. E aqueles artigos que você não tem acesso, você pode solicitar no portal da biblioteca. Então, eu vou acessar a página da biblioteca virtual. Então, você acessa pelo portal da mmg.org.br. Aqui na área do associado, você vai digitar o seu login, cadastrado, sua senha e clica na opção entrar. O portal da biblioteca ele é um portal personalizado, então ele vai indicar e sugerir artigos que estejam relacionados à sua linha de pesquisa. Então, na página inicial, a gente tem o feed de artigos, são artigos gratuitos. Então, todo artigo que for que der entrada na nossa base de dados, ele vai aparecer gratuito, relacionado ao seu tema de assunto. Então, aqui você clica em editar preferências. Você vai marcar qual que é a sua área de interesse, a sua especialidade ou as suas especialidades que você tem interesse. No campo o assunto de interesse, você vai digitar o termo. Aqui a gente recomenda que você digite o termo em inglês. E também você pode marcar quais são as suas revistas de interesse. Então, todo novo artigo que der entrada no nosso portal, ele vai aparecer aqui gratuito no feed de artigos. Mensalmente, todo associado ele recebe 5 créditos para poder fazer as solicitações no portal.
Para acessar, você vem no menu à esquerda, Biblioteca Virtual, e clica na opção Biblioteca. Nessa página, você consegue pesquisar, fazer pesquisas de um determinado assunto. A própria base também vai te dando algumas ocorrências sobre esse tema. Você clica na opção Buscar. Alguns artigos já vão estar gratuitos para você poder acessar, outros vai ter a opção para você poder solicitar. Quando você marca a opção Solicitar, você marca aquele artigo que você deseja solicitar e clica aqui embaixo no botão. Para solicitar a pesquisa bibliográfica, você clica no link, solicitar pesquisa bibliográfica. Você vai digitar qual que é o título da sua pesquisa. Você vai definir o período de publicações, quais são os idiomas que você quer, essa lista de resultados. Se você quiser atribuir algum aspecto ao seu tema principal, e o detalhamento da pesquisa, você pode acrescentar algumas informações a respeito sobre o seu tema. Clique na opção Solicitar. Para solicitar um artigo científico, se você souber o número do PMD, o número do DOI, ele lá no PubMed, você pode digitar o número dele e clicar na opção Carregar dados do artigo. Aí as informações de título, autores e referências são carregadas automaticamente. Você clica na opção para solicitar. Se você não souber esse número do PMD, aí você pode acrescentar, digitar manualmente o número do título, dos autores e a referência. O mínimo de informações que você tiver para poder nos auxiliar na recuperação desse artigo. Para você acompanhar os seus resultados, você vem em Atendimento, Meus Atendimentos. Então, aqui você acompanha todo o seu histórico de solicitações. No campo Ação, você vai clicar em Visualizar. E na coluna de Situação, você vai ter acesso a esse artigo. Toda solicitação que ela for atendida, você recebe no seu e-mail um comunicado para você poder, com um link, que já cai direto na solicitação para você poder acessar. Que você clica, leia na íntegra. E você acessa o artigo completo. Você pode também criar alerta bibliográfico. O alerta bibliográfico você recebe todo domingo um e-mail contendo todas as publicações que foram feitas sobre aquele assunto, ou sobre a sua revista, ou sobre o seu tema de pesquisa. Você clica em cadastrar um novo alerta. Aqui você vai digitar termo utilizado no alerta. Você pode selecionar a revista, a ocorrência desse termo em uma determinada revista, e aqui o tipo de alerta, se você quer apenas no título, apenas no resumo, e apenas título e resumo.
e clica na opção salvar. Na nossa página também a gente tem o campo da busca avançada. Na busca avançada, você pode relacionar um ou mais termos. Você tem a opção de pesquisar somente no título, somente no resumo, ou no título e no resumo. Visualizar somente os artigos gratuitos. Você pode escolher a revista, ó, que vai ocorrer esse resultado da sua pesquisa. Aqui você tem a data de publicação, você pode definir o idioma e clicar em buscar. Um outro serviço também que a biblioteca virtual oferece é a página pública. Esse link ele está disponibilizado. A Cristiane disponibilizou esse link no chat. Então, periodicamente, a gente alimenta essa página. São artigos gratuitos para você ter acesso. A gente tem a página também dos guidelines, consensos, protocolos. Todos com o artigo na íntegra, no acesso gratuito. A data de publicação, né? Todos de mais assim. A gente sempre procura colocar os artigos mais atualizados. E periodicamente a gente envia o link com acesso a essa página. Aí agora a gente vai abrir, se alguém tiver alguma dúvida sobre a pesquisa ou sobre a biblioteca virtual, podem ficar à vontade.
Oi? Excelente, viu, Geraldo? E eu sugiro que todo mundo assista, reassista com o computador do lado, treinando, né, para poder utilizar e aplicar isso que você acabou de falar. Pessoal, nós temos oportunidade de responder dúvidas, perguntas. É só vocês colocarem aqui no chat ou no Q&A para poder conversar com a gente um pouquinho. Quem que gostaria de entrar em contato com a gente? Tem mais de 90 pessoas logadas nesse webinar. Liana Coelho está escrevendo aqui para a gente perguntando como fazer o primeiro acesso na biblioteca da Associação Médica de Minas Gerais. De forma bem rápida e sucinta. Como é que a gente pode explicar isso para ela, meninos? Vamos lá. A biblioteca virtual, ela é um benefício para os associados. Então, primeiramente, ele tem que ser associado da associação médica. Se ele for associado no site da associação médica, ele consegue entrar. Então, aqui na área do associado, ele vai digitar o e-mail cadastrado dele e a senha. Se ele não lembrar essa senha, ele pode clicar aqui na opção esquecer senha, e a gente envia uma senha automática para ele poder alterar depois. E lembrando que não é cobrado nenhuma taxa, nada para a utilização, tá? O pessoal aqui está perguntando também aonde vai ficar gravado. Miriam, até para que todo mundo saiba, desde o começo do ano a gente reativou a TV SMC, TV da Sociedade Mineira de Cardiologia, que fica no YouTube, gente. Tudo aquilo que a gente vem produzindo de webinars, aulas, inclusive as aulas com os residentes, estão lá disponíveis. Inclusive tem aulas com mais de 2.000, 2.500 acessos, tá? 2.500 acessos. Então, esse webinar também vai ficar gravado e eu sugiro fortemente que vocês assistam. O que mais de pergunta, gente? Aproveitem, vocês podem perguntar aqui pelo chat ou pelo Q&A. As duas perguntas já respondi. Vamos lá, o que mais? Isso aí, o Bruno colocou ali, YouTube SMC, tá? Podemos sim. Aqui são alguns canais de comunicação da biblioteca virtual, tem o nosso e-mail, nosso WhatsApp e o site também da biblioteca. E lembrando também que a biblioteca também faz um treinamento personalizado. Caso alguém queira aprimorar uma parte bem específica, tanto na busca, tanto das evidências, pesquisa, navegação no site, pode agendar um horário. Essa aula pode ser presencial ou então virtual, e a equipe vai estar à disposição para esse auxílio. Miriam, Ok. excepcional, tá? Isso que você comentou. Sabe por quê? Não, sério. Quem estiver aí nos assistindo, eu queria falar o seguinte.
Quando eu fiz o meu mestrado, eu estava responsável pelos protocolos clínicos do HC. Sentar com a bibliotecária da UFMG foi definidor no meu entendimento na busca dos artigos, tá? Eu sentei com ela umas 4 aulas, e foi aonde eu entendi como é que se fazia uma busca ampla e utilizar todos os artifícios que o PubMed poderia me dar. Sem isso, seria muito difícil fazer o que eu faço hoje, tá? Então, assim, esse tipo de trabalho que está sendo realizado pela Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais, não só na forma virtual de nos dar acesso, mas também dar oportunidade às pessoas de presencialmente treinarem esse tipo de busca, é fundamental para o desenvolvimento de profissionais melhores, tá? E eu acho que a gente pode finalizar aqui nosso webinar. Esse era o grande intuito nosso. E estimular vocês. Eu acho que aqui as respostas ou as perguntas não ficam completamente respondidas, né? É o que a gente quer, que vocês sejam estimulados a procurar evidência de forma robusta, entendam quais são as fontes de evidências, como utilizá-la de uma forma inteligente e entender que a Biblioteca Virtual da Associação Médica de Minas Gerais está aqui para nos ajudar nesse processo, tá bom? E a Sociedade Mineira, assim como outras sociedades, é uma forma de que pessoas que queiram trabalhar em conjunto possam difundir conhecimento médico e outras áreas afins da saúde, para que a gente possa tratar melhor nossos pacientes, né? Então, acho que todo mundo aqui com o mesmo intuito. Pessoal, obrigado pela presença de vocês, foi fantástico, tá? Obrigado, Zac, obrigado, Mônica, pelo suporte, Aldo, todo mundo. Eu já que agradeço. Boa noite a todos. Boa noite. Para vocês.